Legal! Estamos chegando! Portal Leovê, nossa querida Rádio Viva. Professor Regis Carvalho, final de semana, show para Bento Gonçalves e uma semifinal de gauchão que, mais uma vez, lamentável, as atitudes dos torcedores, alguns torcedores, né, do Brasil de Pelotas. O bom para Bento Gonçalves é que conseguimos, né, vencer no rugby, vencemos, o BGF venceu, o Esportivo venceu, que era um jogo difícil, e começa a encaminhar alguma coisa agora para próximo jogo no meio de semana. Também o pessoal lá do Barracão venceu pela Copa Libertadores, e o Campeonato Gaúcho deu aquilo que a gente esperava, né? As equipes da dupla Grenal venceram ambos, né? E logicamente tem a facilidade para continuar na competição, porque os próximos jogos, os dois serão em Porto Alegre. Em se tratando, né, do jogo do Internacional contra o Brasil de Pelotas, eu sou até meio suspeito de falar, né, mas sempre os mesmos. Tem dois times que sempre que tem confusão estão no meio, é o Brasil. E treinador que está no meio de confusão, não sou eu que estou falando. Se você for falar para qualquer árbitro, auxiliar, delegado, é o Rogério Zimmermann. Sempre tem confusão com ele. Então, quando existe uma, duas confusões, tu releva. Olha, não estava no bom dia, aconteceu algum tipo de problema. Mas sempre os mesmos. Se tu pegar 10 confusões de gauchão, há 50 anos atrás, 9, 8 tem envolvimento da torcida do Brasil. A torcida que eu digo, alguns torcedores, mas são torcedores do Brasil. Desde o tempo do Renato Portaluppi, quando derrubaram o alambrado, teve gente que se machucou, teve problema. O Renato acabou dentro do vestiário, ele e o Paulo César Caju sendo corridos, porque o torcedor invadiu, quebrou tudo. Né? O jogo decisão do Campeonato Gaúcho, quem não lembra, está aqui de Bento. O Esportivo tinha decisão do Campeonato Gaúcho do interior, foi jogar em Novo Hamburgo, estava marcado o jogo contra o Brasil. A torcida do Brasil foi lá, quebrou o estádio. Passaram para São Leopoldo, eles batiam o pênalti com a taça, com o troféu, derrubaram tudo. Aí foram para o Beira-Rio, bom, lá no Beira-Rio não tinha como fazer, porque o estádio tem estrutura, tomaram 3-0 do Esportivo. Mas são sempre os mesmos. Quer dizer, eu acho que tem que parar de uma vez por todas, terminar. A federação é muito complacente com esse tipo de coisa. Mas a culpa é do São Paulo de Rio Grande. Mas o São Paulo de Rio Grande alugou o campo. E aí as pessoas, principalmente a mídia de Porto Alegre, não sabem o porquê que o Pelotas não aluga para eles. O Pelotas perdeu dinheiro. Não adianta, não é perder. Você ganha dinheiro, mas perde em reestruturar o coisa, porque eles quebram tudo. Mas não é todo, são alguns mesmo. E brigar entre eles também, né? Mas são algumas, são sempre de lá. Né? Isso é que nem a torcida do Grêmio lá geral. Tu fala em geral, não são todos, eu sei que não são todos, mas o problema é que estão lá sempre. Eles estão sempre lá, né? A súmula não saiu ainda, mas certamente o Anderson Daron, que queria terminar o jogo, suspendeu o jogo. Teria que ter terminado. Sim. Vence o jogo datas. O jogo terminou de noite, os goleiros não enxergavam mais a bola, uma vergonha. Poxa, nós estamos na semifinal do Campeonato Gaúcho, cara. Agora, domingo, fica Brasil e Inter Brasil no Beira-Rio e Grêmio de Juventude no sábado na Arena, né? A rodada, vamos ver. Deve dar dupla Grenal, né? A gente só espera que termine, né? Tranquilo, sem confusão, sem briga de novo, sem aquela encheção de saco que o árbitro é gremista, o árbitro é colorado, que prejudicou esse, que deu um pênalti pro fulano, não deu. Eu acho que não foi, mas ele acerta contra e acerta a favor. Não dá para condicionar, né? Eu nunca não gosto de falar muito de arbitragem. Porque o pior da arbitragem é quando ele deixa descambar o jogo para pontapé, para agressão. Aí que é o problema. Né? O Daronco tinha que suspender esse jogo. Tinha que ter parado o jogo. Começava hoje. Interessa, o problema não é dele, ele tem que cumprir a regra. Aquele jogo não tinha condições de ter continuidade. Até porque a brigada também não era para ter dado condição no intervalo, porque, poxa, deu para ver nitidamente na TV pessoas com pedras na mão, nas mãos, duas crianças feridas e tal. Uma com perna, outra com atingir mas termina o jogo, para ali, a brigada tem que chegar lá no Daronco e dizer, olha, não vou dar mais condição de jogo, aqui não tem. Ou tira todo mundo do tempo do estádio e amanhã termina com portões fechados, ou a federação que resolva. Agora não dá para fazer aquilo que foi feito. E um estádio complicado, que é o estádio Antônio da Cruz, né? Tudo bem, mas também já jogou lá o São Paulo contra o Internacional, não deu nada.
Então não é só o campo também, temos que ver isso aí. Vamos ver a súmula do Daron. Bom, Esportivo venceu 2-0. Venceu e convenceu. Fez uma bela partida. O Esportivo no segundo tempo, mesmo vencendo por 2-0, o time do São Luís tentou pressionar, mas não teve uma chance sequer. Gostei, achei um time experiente, é um time que vai complicar, hein? É um time experiente, é que o Esportivo foi muito bem taticamente. O São Luís teve apenas uma oportunidade quando faltava 3, 4 minutos numa bola cabeçada dentro da área, porque, na verdade, o time do Esportivo é baixo e o time do São Luís é muito alto mesmo. Mas mesmo assim foi a única bola cabeçada dentro da área do Esportivo. Muito bem. E no final do jogo, o jogador saiu desgastado. Eles foram no limite, jogaram no limite. Só que não é só a parte física, né? A parte emocional. Os jogadores estavam jogando dentro do limite emocional, né? Rafael Xavier, muito bom. Foi bem, enquanto conseguiu aguentar, não está ainda dentro do seu máximo, a gente dá para ver, ele popa alguns piques, algumas arrancadas, ele sente um pouquinho a perna, mas quer queira, não queira, é um jogador que ele impõe respeito, né? Não é fácil derrubá-lo, ele impõe respeito ao adversário, por isso que ele foi importante nesse jogo. Bom, o rugby venceu, 22-21 a equipe do Charrua, segue líder, e o BGF de virada venceu o Teotônia. Até que fim venceu o Teotônia? É clássico, é jogo sempre complicado, como vai ser o próximo jogo contra a Sananduva. As 3 melhores equipes, tu tirando as equipes que jogam a liga, no meu entendimento, tem a Sananduva, o BGF e o Teotônia, com um pouquinho de chegada, que é um time que complica muito, o São Luís, embora tenha perdido em casa o primeiro jogo, mas é um time que vai crescer, porque são jogadores muito experientes, bons jogadores, e eu acho que é por aí que as equipes vão chegar. Legal. Aquele abraço, professor. Aquele abraço, até amanhã. Portal Leuve, nossa querida Rádio Viva. Um abraço.